Hoje nós vamos meditar essas pequenas palavras, já que o devoto de Nossa Senhora deve ser uma pessoa de contínua oração. Não podemos conceber um devoto de Nossa Senhora que não reze, como não podemos conceber um devoto de Jesus, um cristão que não reze, porque o próprio Jesus, nosso Senhor, nos diz: é necessário orar em todo o tempo. Se nós estamos bem, se as coisas vão bem, prosperidade, nós precisamos rezar. Se nós estamos no Jardim das Oliveiras, estamos prevendo um grande sofrimento, ou estamos passando por ele, nós devemos rezar. É necessário orar em todo o tempo e não desfalecer. Gostaria de lembrar algumas circunstâncias que nos deve levar a rezar. Primeiramente é esta, que nós acabamos de ver, que é um preceito divino. É Deus que pede para que rezemos. Assim, o mesmo Deus que pede: não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, é o mesmo Deus que pede rezar. É necessário rezar em todo tempo e não desfalecer, porque assim como os alimentos que nós temos, que a terra nos concede e que nós vamos atrás todos os dias, por isso nós trabalhamos para alimentar o nosso corpo, é preciso que nós alimentemos a nossa amizade com Deus, é preciso que nós nos alimentemos da graça que vem de Deus, e nós fazemos isso pela oração. Nós não podemos entrar em comunhão com Deus se não for por essa forma, a oração. E por isso Jesus fala: é necessário orar em todo o tempo e não desfalecer. Existe também um preceito, além desse preceito divino para toda a humanidade, existe o preceito eclesiástico. A igreja, então, querendo que nós cumpramos esse pedido de Deus, a igreja procura nos organizar. O que nós estamos fazendo agora? É claro que nós estamos rezando. Estamos aqui para rezar. Rezar por aqueles que não rezam e rezar sempre. Por isso a igreja nos organiza de tal modo que nós possamos rezar. Por exemplo, um padre, não somente ele tem que visitar os seus paroquianos, dar assistência a eles, consolá-los, aconselhá-los, se dispor para atender confissão, mas ele pessoalmente precisa rezar. A igreja vai e lhe entrega um breviário, que o padre levanta cedo, se ajoelha diante do sacrário, ou lá no seu quarto, recolhido, ele reza. Ele reza por si e ele reza pelo povo. Quando se é um pároco ou um administrador paroquial, caso do nosso padre Marco Antônio, o bispo vai e indica para ele, que já é um preceito eclesiástico, está lá no direito canônico, que além da oração pessoal que ele deve fazer, do seu breviário que ele deve rezar, ele tem que oferecer todas as semanas ou nas festas de preceito a Santa Missa pelo seu povo. Ele deve rezar pelo seu povo, porque nós precisamos da proteção divina, para que nós possamos distinguir o que é bom e o que não é bom, e procurar agradar a Deus. É preciso que o Deus, nosso Senhor mesmo, nos ilumine com a sua graça, e nós pedimos isso pela oração. Existem ordens religiosas que a missão principal
é rezar. Você pode até estudar, instruir, fazer conferências, mas a oração fundamental é rezar. Se você chegar, por exemplo, numa abadia de beneditinos, coisa mais bela que a gente pode ver, assim, bate um sino, aí você vê todo mundo saindo de suas ocupações, deixando o seu trabalho, deixando seus estudos e se encaminhando para a capela. Todo mundo ali se recolhe, todo mundo se coloca diante da presença de Deus e começa a louvar a Deus. Louvar a Deus em nome de toda a humanidade. Louvar a Deus em união com nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora, em nome de toda a humanidade. Porque existe gente que não reza, mas existe muita gente que reza e se obriga a rezar pelos outros. Porque é necessário orar em todo o tempo e não desfalecer. Até o seminário, quando a gente vai ao seminário, são muitos estudos, né, preparatórios para a formação, para que o seminarista, o jovem, se torne apto para ensinar depois o caminho de Deus. Ele precisa estudar muito. Mas assim, nos horários de rezar, toca-se um sino e todo mundo se apresenta e vai rezar. Porque a nossa missão é uma missão divina, é uma missão de Deus. E a primeira coisa que nós fazemos é procurar louvar, honrar, agradar a Deus e atrair as suas graças. Se ao bater um sino, o seminarista não comparecesse, se ao bater um sino, de novo, ele não comparecesse, vem o reitor, o convida e fala assim: ou você reza, ou você pode voltar para sua casa. Porque se um padre não reza aquela oração pessoal dele, além do que ele faz publicamente com todo mundo, ele não pode ser padre. Ele não consegue ser padre. Ele não cumprirá a sua missão, que é de levar o povo a nosso Senhor, levar o povo à salvação. E por isso, meus amados irmãos, existe essa obrigação da gente rezar. E outra coisa que eu gostaria de apenas recordar para todo mundo: as crianças. Quando as crianças começam a ter a obrigação de rezar, as crianças começam a ter a obrigação de rezar quando elas completam os seus 7 anos, para melhor dizer. O uso da razão e, sobretudo, 7 anos que a igreja estabelece. Com 7 anos, os pais devem trazer as suas crianças à missa. Com 7 anos, os pais deviam, com seus exemplos, com suas palavras, animar as crianças a rezarem. Se as crianças ainda não têm 7 anos, têm 5 anos, os pais estão rezando, as crianças estão brincando, não tem problema. Mas já com 7 anos, elas estão saudáveis, elas são perfeitas, elas também pegam o seu tercinho, puxam uma oração, lê ali, quando se reza o terço, se enuncia ali um mistério, deixa que a criança o faça. É muito bonito isso, porque nós estamos rezando. Depois nós vamos trabalhar, depois nós vamos nos alimentar, depois nós vamos brincar, depois nós vamos conversar, talvez nós vamos ver um noticiário, mas antes nós vamos rezar em família. Porque quem reza em família, Deus abençoa aquela família. E é Jesus que falou: é necessário orar em todo tempo e não desfalecer. Muito importante, né, que o pai e a mãe estejam avisados sobre isso, tomem uma decisão em união, em comum, e determinem: nós vamos aqui rezar em nossa casa com as nossas crianças. Enquanto as crianças são crianças, depois que elas se tornem adultas, talvez elas comecem, por causa do mundo, a não querer fazer isso. Mas é importante que o pai e a mãe tomem uma decisão. Hoje, na missa, nós meditamos que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem planta no seu campo. Aquilo parece que não é nada, mas aquilo vai ter consequências enormes. Pois bem, rezar em família, rezar com as crianças,
aquilo parece enjoado ou parece que não é nada, mas que ele tem uma consequência enorme. É bem diferente a vida familiar dos membros que rezam todos os dias, ainda que seja algumas orações, estão lá unidos. Que bem que faz aquilo, se louvar a Deus, se invocar Deus, nosso Senhor, em família. Aquela família tende, com a graça de Deus, a permanecer sempre unida. Os irmãos vão sempre lembrar, a gente sempre rezava junto. Nós invocávamos o nome de Deus, rezávamos o Pai Nosso, rezávamos o texto de Nossa Senhora. Que beleza, que maravilha era a nossa família. É uma família unida em Deus, unida na oração. Meus amados irmãos, é preciso que a gente faça alguma coisa. É interessante também que nesta mesma missa de hoje, Jesus conta a segunda parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que vai e mistura fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo fique levedado. E a gente brevemente pode tirar dali que é assim: Deus quer que a gente reze. Rezar é um grão de mostarda, parece nada, mas tem uma consequência enorme na família. E uma consequência também que pode ser eterna para a nossa salvação. Mas é preciso que a gente faça isso. Que essa segunda parábolazinha que Jesus contou, dessa mulher, é preciso que essa mulher pegue o fermento e misture na massa. Quer dizer, é preciso que eu tome a decisão de rezar. Porque existe a preguiça espiritual. Existe a preguiça espiritual, existe o demônio que nos tenta para não rezar. É preciso tomar uma decisão. É preciso que uma mãe escreva assim: olha, aqui em casa, todos os dias, estando em casa, tal hora a gente vai rezar. Mesmo que haja visitantes. As visitas são bem-vindas, cafezinho, vamos oferecer o que for necessário. Deu tal hora, a senhora podia rezar um texto com a gente? A gente vai rezar um texto. Chama a visita para rezar. Rezar não é obrigação minha e de todos os seres humanos. Se Jesus aparecesse, ele ia dizer assim: é necessário orar em todo o tempo e não desfalecer. E muitas vezes a gente não rezou não, porque a gente recebeu umas visitas, a gente não rezou. Não, convida para... Logo a visita vai dizer: não, então vou embora. Mas tudo bem, mas convida para rezar, né? Que é assim: vamos rezar. Vai, tchau, amanhã, semana que vem a gente se vê. Mas convida a gente para rezar o texto. Reza em família. É Nosso Senhor que pede. Como Nossa Senhora se alegra ao ver que a gente reza. Um texto dura pouquinho, né? Se é o texto, uma vida, sei lá, uma novena, o que se estiver fazendo. E, evidentemente, tornar o ambiente propício para a oração, né? Desligar a televisão. Olha, uma mãe que tem moral, ela convida. E assim, olha, não vamos fazer isso agora. E depois assim, não somente a mãe que tem moral, uma mãe que impôs em sua casa aquele hábito de oração. Tem horário que nós vamos rezar. Quem estiver em casa está convidado. Hoje mesmo, eu estava meditando. Quando a gente reza, a gente ganha mais tempo, porque Deus abençoa tudo que a gente faz quando a gente reza. A gente não tem tempo para nada, não tenho tempo de estudar, não fiz minha prova que não tive tempo para isso. Se você rezar, você vai ver que Deus vai... É um milagre. Quando a gente reza, Deus abre caminhos. Muitas vezes vem crianças e falam assim: padre, só reza hoje por mim, que eu vou fazer uma prova hoje. E você vai rezar? Não, reza também. Também hoje eu estava meditando sobre o Padre Pio. Padre Pio, ele rezava. Aí o pessoal fica discutindo sobre o que ele rezava, porque ninguém acredita que ele rezava tanto assim. Apesar dele já rezar o seu breviário, a sua missa, e atender tantas confissões, ele rezava
mais de 30 terços por dia. Eu não rezo um terço por dia, né? Que vergonha. Padre Pio, com tantas ocupações, ele rezava mais de 30 terços por dia. E algum foi e consultou um padre chamado Agostino, que era o diretor espiritual dele durante certo tempo. E o padre Agostino parece que falou para ele: olha, você pensa que é terço? Não é terço, não, é rosário. Aí o pessoal: não pode ser rosário, porque o dia tem 24 horas. Se você quiser rezar um rosário, você leva mais ou menos 1 hora, porque um terço é pouquinho, né? Mas um rosário é mais ou menos 1 hora. Como é que ele vai rezar 30 rosários em 24 horas? E depois de tanta coisa, confissão, missa, quando ele ia fazer uma visita ao Santíssimo, ele ficava lá horas. Ele rezava. E no entanto, ele tinha tanto tempo, e tinha tanto tempo que era assim, ele visitava o mundo, ele visitava ali no convento dele, mas visitou não sei quem lá fora. Por quê? Porque a oração fazia que ele multiplicasse as suas ações para fazer o bem. Muitas vezes nós pensamos que rezar é perder tempo, né? Mas quando nós começamos a rezar seriamente diante de Deus, nós ganhamos tempo. Porque Deus é o Senhor do tempo. Nós estamos agradando a Ele. Quando nós rezamos, nós achamos que estamos perdendo alguma coisa. Talvez a novela, sei lá. Mas você está ganhando. Você não sabe que vitorioso você vai ser quando você é capaz de deixar algo por Deus. Então, agora eu vou rezar. Desliga celular, televisão. A pessoa fica lá no hospital olhando um negócio que não está nem entendendo, fica horas. E não reza um terço. Mas se nós olharmos para nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer: é necessário orar em todo tempo e não desfalecer. Nós temos essa obrigação de rezar. Eu vou fazer uma boa confissão, eu quero fazer uma boa confissão, vou rezar antes, assim, pedir a Deus, nosso Senhor, que abra o meu coração, que eu seja honesto, que eu seja sincero, que eu seja reto com Deus. Deus quer que eu seja reto com Ele, então vou lá pedir a nosso Senhor com toda humildade para fazer uma boa confissão. Eu vou trabalhar, pedir a Deus nosso Senhor que aquele trabalho seja honesto, que eu consiga permanecer nele, que eu faça o bem, que eu seja correto, porque os demônios andam querendo nos devorar, para que nós façamos o mal e para fazer o bem. Nós precisamos de uma graça divina, para alcançá-la nós precisamos de rezar. O importante é que a gente reze quando a gente vai fazer uma viagem. Eu ia fazer uma viagem, esquece. E você, se você não se colocar diante de Deus, talvez aquela viagem seja a sua última viagem, você nem rezou nesse dia. O importante é que a gente reze antes de dormir, que a gente reze pelos outros, que nós rezemos nos momentos difíceis, nas calamidades, que a gente reze. Vou rezar, o pessoal está rezando, vou rezar também. E sobretudo, meus amados irmãos, se nós rezemos pela nossa salvação. Não existe jeito de nós nos salvarmos se nós não rezamos. Santo Afonso diz assim: quem reza se salva, e quem não reza se condena. E por isso, Nossa Senhora nos convida a uma oração contínua. Não existe um bom cristão, não existe um grande devoto de Nossa Senhora, se não se dispõe a rezar. Eu gostaria de apenas retratar aqui um exemplo de um bispo, que até pregou para nós, e contava muitas histórias, que é Dom Gregório Paixão, que é o bispo lá de Petrópolis, que está deixando Petrópolis, está indo para Fortaleza. E ele conta o seguinte exemplo. Havia um bispo que foi nomeado para uma diocese, e ele quis fazer uma igreja bem bonita na sua diocese. Ele queria fazer uma catedral bem bonita. Aí fez campanha,
chamou o povo todo para arrumar dinheiro, aquelas campanhas, vende isso, vende aquilo, colaboração, lista, aquelas coisas de sempre. E a igreja foi sendo construída, levou uns 20 e poucos anos, a igreja foi sendo construída, bem bonita mesmo. Conseguiram também uns artistas, e conseguiram um que trabalhava com pedra, ele trabalhava muito bem e fazia em pouco tempo as esculturas, as imagens para a igreja. E quando tudo estava pronto, a torre precisava só de um pequeno acabamento lá em cima. E o bispo disse assim: olha, eu quero que você faça um acabamento bonito lá em cima. Uma cruz, né? Um acabamento para colocar na torre. E vamos fazer logo, porque eu preciso de inaugurar essa igreja. E o artista foi, ele que levava um mês para fazer um negócio, no máximo 2 meses para quando era uma coisa mais complicada, porque ele trabalhava muito rápido. Passado um mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, o bispo foi lá e falou: pelo amor de Deus, eu quero inaugurar essa igreja. Você faz uma coisa tão rápida, está demorando tanto para colocar uma coisa lá em cima. Aí o artista trouxe uma escultura para colocar lá em cima, numa torre de mais de 30 metros em cima da igreja. Ficaria uns 100 metros. E quando o bispo olhou, ele ficou maravilhado. Como aquilo era bonito. Havia Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, os anjos, os santos, paisagem da igreja, mas tudo numa pedra, assim, bem bonito, bem feito, aquela coisa maravilhosa. E o bispo falou assim: mas espera aí, você fez um negócio tão bonito, nós vamos colocar lá em cima, quem que vai ver? Ninguém vai ver isso. E o rapaz, artista, falou assim: mas aqui eu fiz para Deus, ninguém vai ver, mas Deus vai ver. E meus amados irmãos, assim é a nossa oração. A nossa oração não é para que nós nos apresentemos aos outros. A nossa oração é para que nós nos apresentemos a Deus. Nós somos filhos de Deus. Por isso nós podemos rezar no nosso quarto. Rezar ali, não precisa ninguém nos ver. Podemos rezar no recanto ali, ajoelhados, não precisa ninguém ficar vendo. É necessário que nós façamos as nossas orações também em público, porque Deus, que nos criou para viver de modo social, Ele quer também ser honrado de um modo social, por um culto social. Mas a oração para agradar a Deus, ela deve sair da alma, e ela deve ser feita para agradar a Deus. Nós corremos sempre o risco de dar para Deus coisas aleijadas e mal feitas. Isso já no Antigo Testamento era assim. Quando havia os sacrifícios que eram oferecidos no templo, havia uns sacerdotes que iam examinar as pequenas vítimas, e havia uma lei dizendo: não se pode oferecer um cordeiro que tenha defeitos. Aí os sacerdotes analisavam, só aceitavam os cordeirinhos perfeitos de 1 ano, saudáveis, porque eram oferecidos para Deus. Assim também nossa oração devia ser. A gente devia sempre assim: é para Deus que eu vou fazer agora, é para Nossa Senhora esse texto que eu vou rezar agora, é para obter uma grande graça de Deus, então eu vou oferecer o melhor que eu posso, dentro da minha possibilidade. Por isso que a gente deve se recolher, não deve se rezar de qualquer maneira, se vestir de qualquer maneira. A gente se veste de qualquer modo, vai rezar. Se Deus está ali, é para Deus mesmo que você está oferecendo isso. Procura oferecer da melhor maneira possível para o Pai do céu, o Criador do céu e da terra, nosso Redentor, nosso Salvador. Vamos procurar oferecer o melhor que a gente pode. Nem sempre a gente pode oferecer um negócio muito bonito, mas se a gente oferece o que a gente está podendo fazer da melhor maneira, como agrada a Deus, nosso Senhor. E sobretudo, o importante é que nós ofereçamos as nossas orações pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Que Nossa Senhora nos ajude, que ela torne dignas, agradáveis a Deus as nossas orações, que a gente invoque o anjo da guarda antes. Meus amados irmãos, fica aí minha mensagem, que os pais, que as mães aqui presentes, que aqueles que pensam um dia ser pais, ser mães, já pensam assim: eu vou fazer de tal maneira que na minha casa, além das refeições que nós faremos em comum, eu vou fazer de tal maneira que a gente reze em comum. E que eu tenha a alegria de rezar com meus filhos, com minha esposa, durante muitos anos.
sobretudo quando eles são crianças, porque é necessário orar todo o tempo e não desfalecer. É um preceito divino que atrai sempre as graças, a alegria para casa. Garanto que depois das orações feitas em comum, em família, quando as crianças saem, todo mundo sai feliz, todo mundo sai alegre, porque rezou. A alegria sempre atrai, a oração sempre atrai a alegria que nós fizemos, nós adoramos, nós louvamos o nosso Deus. Então que Nossa Senhora, nessa novena, receba de todos os seus fiéis, de todos os seus devotos, essa homenagem de uma decisão de nunca deixar de rezar. Que nossa oração seja contínua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, movidos pela grande confiança que depositamos na poderosa intercessão de Nossa Senhora das Graças, vamos apresentar-lhe agora os nossos pedidos e agradecimentos. Rezemos todos juntos. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe,